Olá, boa noite. Estamos aqui em mais um encontro, né, para discutirmos sobre neurociência cognitiva e educação matemática. E hoje a palestra é com a professora Nicole, que vai falar sobre descalculia do desenvolvimento e a neurobiologia da aprendizagem matemática. Desde já, eu quero agradecer a todos os monitores, né, em especial o Messias e todos que estão fazendo parte daqui para que essa transmissão vá para o ar, os participantes, e é claro, né, meu agradecimento muito especial para a professora Nicole. A Nicole também aceitou prontamente o convite, né? A Nicole, eu sempre falo que ela foi uma espécie de anjo da guarda durante o meu doutorado. Passamos praticamente juntas, ela no mestrado e eu no doutorado, que não foi fácil, né, Nicole? Foi punk para nós, né, virando final de semana e tudo estudando. Então, a Nicole, ela concluiu o bacharelado em Ciência e Tecnologia e Neurociência e Cognição pela Universidade Federal da ABC. Também ela fez o mestrado na mesma área, no qual ela investigou o efeito do estresse oxidativo relacionado à injeção de diferentes neurotoxinas. Então, você pode ver que ela, né, é bem neurocientista mesmo. As principais áreas de interesse e experiência estão relacionadas a modelos animais ligados às disfunções dos sistemas dopaminérgico, nitrérgico e glutamatérgico. Olha que nome difícil. Cirurgia estereotáxica, avaliação da motricidade do filtro sensório-motor pelo teste de inibição pré-pulso em modelos animais, divulgação científica, formação continuada, distúrbios de aprendizagem e avaliação cognitiva. Bom, Nicole, seja bem-vinda ao nosso encontro. Caso não tenha falado alguma coisa, atualmente você está trabalhando no Instituto Butantan, né? Caso você também queira complementar alguma coisa aí com a sua formação que eu tenha esquecido, já peço desculpas. Seja bem-vindo ao nosso encontro. Agora a palestra com você. Espero que todos possam aproveitar muito. Obrigada, Etienne. Muito obrigada pelo convite. Também agradeço a equipe por todo o apoio. Também pela escolha da sequência das palestras, que até falei para eles, eu estou seguindo as palestras com vocês e me inscrevi também no encontro. Então, está sendo muito rico de aprendizagem, espero que eu possa compartilhar também com vocês desse momento. Messias, pode colocar nossa apresentação, por favor? Bem, como a Etienne já adiantou, a minha diferença em relação aos outros participantes é que a minha formação original é em neurociências. Então, eu comecei na neuro, na pesquisa pré-clínica, bancada, com ratinhos, como a Etienne falou um pouco para vocês. E durante a minha graduação, através do projeto Obeduc, eu não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente tem também na UFRN, que eu comecei a estudar essa parte da educação e me apaixonei. Tanto que o doutorado, quando eu comecei nessa parte da neurociência e a educação. Pode passar, por favor? Quando nós falamos, então, da neurociência e da aprendizagem, por que a neurociência fascina tanto, que foi até o tema da nossa primeira palestra do encontro? Só a imagem do cérebro já nos chama atenção. E o fato de você conseguir entender como você pensa, como as nossas emoções são processadas, tudo isso é muito fascinante e chama atenção. E a partir dos avanços tecnológicos, nós podemos fazer esse estudo desde as células, moléculas, até o cérebro como um todo. E existem diversas técnicas que nos auxiliam, cada uma com seus benefícios, e nos auxiliam na avaliação. Então, hoje, nós conseguimos verificar como ocorre a aprendizagem em vivo durante o processo de aprendizagem. Isso é muito rico. Pode passar? Essas são algumas formas de se analisar. Então, nós conseguimos ver a ativação funcional do cérebro em tempo real, conseguimos ver a sua microcircuitaria e avaliar em cada uma das ações. Próximo, por favor. E por que é tão importante a neurociência e a aprendizagem, em especial a aprendizagem matemática? Eu gosto muito desse autor, o Leibovitz,
E ele fala que se formos capazes de compreender como o cérebro aprende matemática e como ele entende números e conceitos matemáticos mais complexos que modam o mundo em que vivemos, poderemos ensinar matemática de uma forma mais intuitiva e agradável. Como nós vamos discutir ao longo da palestra, nós descobrimos que a matemática é uma das primeiras funções cognitivas a ser observada no ser humano. E por que então ocorre tantos déficits na matemática? Por que é considerada uma das disciplinas mais difíceis? Isso nos faz pensar que talvez a forma como ela é ensinada seja uma das barreiras. No nosso caso, no Brasil, também a barreira cultural atrapalha muito a aprendizagem matemática. Pode passar, por favor? Existem vários estudos que avaliam a qualidade do ensino e a proeficiência dos estudantes. Um deles é o PISA. Eu trouxe para vocês o resultado do PISA de 2018, que mostra que, em relação à proficiência matemática, o Brasil está muito aquém do que era esperado. E esses resultados evidenciam que os estudantes brasileiros apresentam uma proeficiência cerca de 3 anos e meio de atraso em comparação aos outros países. Pode passar para o próximo? Pode ir aqui? E nos faz pensar quais são as causas, então, desse desempenho matemático tão baixo. Nós podemos pensar em causas não neurológicas, como fatores escolares, então método de ensino, fatores sociais, como eu já citei, então essa cultura que não são incentivados, ou preconceito em relação a mulheres e matemática, e também tem a ansiedade, que vai ser tema das próximas palestras, que também é uma barreira em relação ao próprio estudo e ensino da matemática. Tá? Mas também existem causas neurológicas. Nós vemos que existem as causas primárias e as causas secundárias. As causas secundárias, então, seriam comorbidades, são doenças que causam esse distúrbio na aprendizagem matemática, mas não são relacionadas diretamente, como a paralisia cerebral, que é causada, então, pela falta, na maior parte dos casos, pela falta de oxigenação no cérebro, principalmente no período pré-natal ou durante o parto. A dislexia, o TDAH, a síndrome alcoólica fetal, que é causada, então, quando a mãe faz uso excessivo de álcool durante a gestação e a criança já nasce com alguns distúrbios cognitivos e também físicos. A epilepsia, a desnutrição precoce e baixo peso, existem diversos estudos que correlacionam baixo desempenho acadêmico com a desnutrição, principalmente nos primeiros anos de vida. E também as síndromes genéticas, como a síndrome de Williams e a do X frágil. E quando falamos em causas primárias, existem as duas principais, que são a acalculia e a descalculia do desenvolvimento, que é o tema da palestra. A acalculia, ela está relacionada, então, a distúrbios diretos ao processamento matemático e aritmético. No entanto, ela é causada por lesão que ocorre após a aprendizagem. Então, nós vamos ver algumas áreas que são específicas para a aprendizagem matemática, e a calculia ocorre quando se observa lesão nessas áreas. Pode passar, por favor. Quando falamos, então, da descalculia, então, seria o mal de contar, que está descrito no próprio nome, ela se refere, então, a um padrão de comportamento caracterizado por problemas persistentes no processamento de informações numéricas e da aprendizagem de fatos aritméticos e realização de cálculos. Pode passar, por favor. E nós vemos, então, os estudos divergem um pouco, mas eles mostram que a taxa é de 3 a 11% das crianças em idade escolar apresentam a descalculia do desenvolvimento, o que é uma taxa muito alta, dado ao baixo número de estudos e pesquisas relacionadas à descalculia, ou até a importância dela. Há 5 anos atrás, nós
dentro do OBEDUC, fizemos uma pesquisa que mostrou que a maioria dos professores nunca tinham ouvido nem falar do termo descalculia. E isso mostra também o fator cultural. Então, não saber matemática, ou não ser bom em matemática, era considerado normal, porque a matemática, afinal, é difícil. E não se considerava como um problema de origem neurológica, que, na verdade, a descalculia é considerada um problema do neurodesenvolvimento. Pode passar, por favor? E quando falamos das causas da descalculia, até hoje não existe um marcador biológico exato, no entanto, sabemos de alterações neurológicas relacionadas diretamente com a descalculia. Apresenta um forte caráter genético, então nós vemos uma maior probabilidade de... Pode voltar, por favor? Ok. Você pode voltar para o slide anterior, por favor? Obrigada. O que nós observamos, então, dentre as hipóteses da descalculia, que esta imagem apresenta muito bem, é que o cérebro normal, então, ele é capaz de realizar cálculos numéricos. No entanto, quando nós fazemos análise do cérebro de uma pessoa, de uma criança com descalculia, nós vemos uma diferença no processamento. Isso leva a algumas teorias da possível causa da descalculia. A primeira a ser estudada estava relacionada a uma alteração da memória de curto prazo. Então, por muito tempo, acreditou-se que a descalculia era causada por essa alteração da memória de curto prazo. No entanto, estudos mais recentes mostraram que a memória de curto prazo dos descalcúlicos ela está preservada. No entanto, o que se observa é uma alteração somente para fatos numéricos e aritméticos. E, a partir desse momento, surgiu uma outra hipótese, que então seria um problema no próprio funcionamento das regiões específicas do funcionamento cerebral e relacionada a todo o processamento do senso numérico. Pode passar, por favor. Um dos primeiros a estudar e tentar categorizar a descalculia foi o Korsky, em 1974. Então, nós vemos que a descoberta é antiga, no entanto, a divulgação dela demorou muito para passar para a área educacional. E ele subdividiu em 6 tipos. Pode dar enter a tela para vocês aparecerem, por favor? Que seria a descalculia verbal, a practognóstica, a léxica, a gráfica e a operacional. No entanto, hoje em dia sabemos que não existe essa divisão nesses 6 tipos. Nós podemos considerar como 6 categorias de sintomas relacionados à descalculia. Pode passar, por favor. Ferreira e Haas, em 2010, eles nos trouxeram uma outra definição, separando, então, em 4 categorias que podem estar comprometidas na descalculia, que seriam habilidades linguísticas, perceptivas, de atenção e habilidades matemáticas. Pode passar. Quando vemos, então, um diagnóstico mais formal, através do DSM-5, nós vemos, então, que as dificuldades elas devem persistir por mais de 6 meses. Haas também sugere que a avaliação seja feita em 2 momentos, então, com intervalo de 1 ano, havendo intervenção nesse meio tempo. Por que isso? Porque muitas vezes as crianças apresentam um problema de aprendizagem matemática, é feita uma avaliação, e eles recebem, a princípio, o diagnóstico da descalculia. No entanto, após 1 ano de intervenção, essas crianças apresentam um avanço muito rápido. Isso sugere que eles, na verdade, não têm descalculia, eles tinham um problema de aprendizagem que foi solucionado. Por isso que as dificuldades elas devem persistir por mais de 6 meses e a avaliação ela precisa ser repetida. As dificuldades elas devem ser substancial e quantitativamente abaixo do esperado para a idade cronológica da pessoa, conforme testes padronizados. E essa dificuldade, ela é específica do domínio da aritmética e da matemática. Então, se formos avaliar os testes de QI, coeficiente de inteligência dessas crianças, elas apresentam um nível normal. Então,
fora casos de comorbidade, a descalculia ela não afeta outros sistemas cognitivos. E essas dificuldades, como eu falei, não podem ser explicadas por outros tipos de deficiências ou problemas auditivos e visuais não corrigidos. Então, deve-se fazer uma avaliação com uma equipe interdisciplinar para tirarmos todas as outras hipóteses para se fechar o diagnóstico da descalculia. E, como eu falei anteriormente, esse educando, ele precisa sempre ser reavaliado. Pode passar, por favor? Então, se formos falar em características gerais relacionadas à descalculia, um descalcúlico ele apresenta dificuldades em diversas áreas. Ao cálculo, que já é um pouco óbvio, mas também relacionada a medidas, a espacialidade, temporalidade, memória, números, contagem. Então, quando nós falamos da descalculia, não é só simplesmente as atividades escolares de matemática. Você precisa ter controle da temporalidade. Por exemplo, você marcou um compromisso, você precisa saber dosar o tempo até você chegar nesse lugar para que você não chegue atrasado. Então, a memória. O adolescente descalcúlico começa a namorar, ele quer gravar o telefone da outra pessoa e ele não consegue porque na hora que ele vai decorar esse número para anotar, ele confunde os números e perde. Então, é complicado e afeta a vida dessas crianças de diversas formas. Pode passar, por favor? Então, quando nós falamos dos sinais, então nós temos que pensar, por exemplo, até os 7 anos. Essas crianças, como que você vai perceber? Então, elas vão ter dificuldades na dosagem de grandezas. Quem aqui tem filhos? Convive com crianças. Se você tem um presente pequeno e um presente grande, qual que ela vai querer? O que se espera é que a criança sempre queira o maior, ou que ela sempre escolha, tem 2 pratos com biscoito, qual ela vai escolher? Espera-se que ele escolha o maior. E se a criança não sabe fazer essas pequenas diferenças, já é um sinal que ela pode apresentar descalculia mesmo nos anos iniciais. E quando nós pensamos, então, nas crianças na segunda fase de ensino, entre 7 e 10 anos, elas apresentam dificuldades na sequenciação, então elas vão trocar muitos números. A partir dos 10 anos, essa persistência é contínua, então eles vão ter dificuldades na hora de montar operações, na compreensão. E os adultos, uma característica bem interessante é que os descalcúlicos apresentam um grave problema relacionado à direção. Então, por quê? Porque para você poder dirigir, você tem que fazer cálculos de distância, você tem que fazer previsões, e se você tem um distúrbio que não foi tratado na infância, ele vai ser persistente. Pode passar, por favor. Quando a gente fala, então, do cérebro e da matemática, que é a minha área mais específica, nós pensamos e ao cálculo, então, áreas relacionadas ao cálculo e aritmética, nós temos o grande astro, que é o sulco interparietal, o famoso sulco interparietal, que está em todos os artigos relacionados ao raciocínio e ao cálculo matemático. Então, é essa região em vermelho que nós podemos ver no cérebro como um todo, para mim está no lado direito, e essas 2 regiões em laranja, na imagem à esquerda. O sulco interparietal ele é considerado o ponto central de todo o raciocínio lógico e aritmético. Então, ele é responsável pela quantificação, pela noção de grandeza e todo o processamento inicial da cognição matemática. Pode passar, por favor. Esse foi um estudo realizado em chimpanzés, que ele mostra uma análise específica da região do IPS, que é o sulco interparietal. E ele mostra, é um estudo através que mostra as células, os neurônios, e a sua ativação durante uma atividade relacionada à discriminação, então, de maior, menor, em quantidade e também em largura. E quando se avaliou a ativação dessa região específica, nós vemos que vários neurônios são ativados
quando existe essa comparação de magnitude ou comprimento, e vemos que eles não são ativados de uma forma coordenada. Então, o mesmo neurônio ele vai responder tanto para magnitudes quanto para comprimentos. Alguns respondem de forma específica e outros respondem para qualquer estímulo. No entanto, se observou que eles sempre se ativam para estímulos relacionados à quantificação aritmética e não respondem para outros estímulos. Pode voltar um pouquinho. Tudo bem. Mas, de qualquer forma, esses estímulos, eles vão ativar essa região de forma não específica, porém, toda vez que se apresenta qualquer tipo de grandeza, independente da forma como é apresentada, ocorre essa ativação. Pode passar, por favor. Então, apesar do sulco intraparietal ser o astro do show, existem áreas muito importantes relacionadas, então, a todo esse processamento. As demais áreas que nós podemos destacar é o giro angular, não sei se vocês conseguem observar, que é o número 1 da imagem à direita, e também o giro frontal inferior, o giro supramarginal e o giro temporal médio. Nós vamos verificar nos próximos slides qual a função específica deles. No entanto, quando falamos em giro angular, podemos correlacioná-lo, então, com as questões relacionadas à memória, que são muito importantes para todo o raciocínio lógico-matemático. Pode passar, por favor. Então, esse estudo do Ansari, ele mostra, então, as diferenças na ativação cerebral entre descalcúlicos e não descalcúlicos. Então, em amarelo, nós vemos, em especial, o nosso astro, o IPS, que é o sulco intraparietal, e as demais colorações, o vermelho, o azul e o verde, eles mostram diferenças estruturais e anatômicas relacionadas à descalculia. Todos os estudos mostram que, substancialmente, em matéria cinzenta, então quantidade de neurônios, não existe uma diferença estatística entre pessoas com descalculia e sem descalculia. No entanto, nós vemos que as ativações são diferentes. E essa imagem mostra quais são as estruturas e locais relacionadas principalmente ao sulco intraparietal. Então, nós vemos uma diferença de ativação grande, e outras áreas frontais e áreas temporais. Você pode passar. O mais interessante, no entanto, são os novos estudos relacionados à substância branca. Então, quando nós falamos do cérebro, nós podemos dividir em duas partes, que seria a massa cinzenta e a substância branca. A massa cinzenta é onde ocorre a maior concentração de corpos neuronais, então são os corpos dos nossos neurônios. E a substância branca ela é formada principalmente pela glia e pelas fibras de passagem, que seriam os axônios e os dendritos desses neurônios. E quando nós fazemos a análise da substância cinzenta, então o córtex da imagem anterior, nós vemos que existem pequenas variações, o que não eram suficientes para serem correlacionados ao marcador biológico da descalculia. Então, essas diferenças são observadas, no entanto, elas são sutis. Porém, a análise da substância branca nos trouxe conhecimentos muito ricos acerca do funcionamento da descalculia. Pode passar, por favor. Essa imagem, ela mostra, então, essa análise por difusão, que ela verifica a forma como a água ela passa no cérebro. E quando existe uma maior ativação, essa água um líquido dentro do nosso cérebro, ele vai andar numa única direção. E é essa medida que é avaliada através desse estudo. E nós vemos que algumas regiões em especiais, elas são menos ativadas em pessoas com descalculia, quando em comparação com pessoas que não apresentam a descalculia. E o que isso significa? Então, essa menor ativação dessas regiões significa que provavelmente a substância branca está comprometida. Então, apesar da substância cinzenta não apresentar comprometimento, nós vemos que
a substância branca, que é muito importante então, para toda essa ligação entre os nossos neurônios e os demais componentes cerebrais e o restante do corpo, pode estar comprometida ou com uma funcionalidade alterada. Então, esses achados são bem válidos para a hipótese dessa alteração na função cerebral relacionada à descalculia. Então, uma ativação diferenciada. Não quer dizer que essas pessoas elas tenham uma menor capacidade cognitiva. No entanto, a sua ativação cerebral nessas regiões específicas, ela é diferenciada. Pode passar, por favor. E quando falamos em habilidades matemáticas, na neurobiologia da matemática, nós podemos dividi-las em habilidades aritméticas primárias e secundárias. Quando falamos em habilidades aritméticas primárias, nós estamos falando dessa quantificação. Então, quando você está no mercado, numa fila com esses 2 carrinhos da imagem, você escolhe ficar atrás de qual deles na fila? Provavelmente o de menor quantidade, porque você bate o olho e faz essa estimação de grandeza, de quantificação. Ou se eu for oferecer para vocês esses 3 pirulitos, qual deles você vai escolher? Provavelmente o maior, o do meio, porque ele vai te trazer um benefício maior. E essas habilidades aritméticas, espera-se que ela seja... que a pessoa já nasça com ela. Então, nós conseguimos observar logo no início da vida, e pode passar, por favor? E nós vemos essa habilidade primária, então, de compreender, de comparação numérica e estatística, chamada subtizing ou numerosidade. E nós vemos que em chimpanzés, essa memória de numerosidade equivale a crianças pré-escolares. E ela é observada também em outros animais, como pombos, gatos, cachorros. Então, apresenta uma característica filogenética persistente e é bem interessante. Mas se vocês não acreditam em mim, eu trouxe alguns vídeos para vocês observarem como ocorre, então, essas habilidades aritméticas. Messias, você pode soltar para a gente os vídeos, por favor? Are physically stronger and more vicious than humans. Another way apes surpass humans is in short-term memory. This footage from Kyoto University's Primate Research Institute shows a young chimpanzee taking a memory test. Not only is he reading and understanding the numbers, he's able to remember their exact positions after seeing them flash on a screen for less than a second. Apes consistently get 10 in a row correct, while humans rarely reach 6 before failing. This skill would prove invaluable in combat situations. So a final experiment that I want to mention to you is our fairness study. And so this became a very famous study, and there's now many more, because after we did this about 10 years ago, it became very well known. And we did that originally with capuchin monkeys, and I'm going to show you the first experiment that we did. It has now been done with dogs, and with birds, and with chimpanzees, but with Sarah Brosnan we started out with capuchin monkeys. So what we did is we put 2 capuchin monkeys side by side. Again, these animals, they live in a group, they know each other, we take them out of the group, put them in a test chamber. And there's a very simple task that they need to do. And if you give both of them cucumber for the task, the 2 monkeys side by side, they're perfectly willing to do this 25 times in a row. So cucumber, even though it's really only water in my opinion, but cucumber is perfectly fine for them. Now if you give the partner grapes, the food preferences of my capuchin monkeys correspond exactly with the prices in the supermarket. And so if you give them grapes, that's a far better food, then you create inequity between them. So that's the experiment we did. Recently, we videotaped it with new monkeys who had never done the task, thinking that maybe they would have a stronger reaction, and that turned out to be right. The one on the left is the monkey who gets cucumber. The one on the right is the one who gets grapes. The one who gets cucumber, note that the first piece of cucumber is perfectly fine. The first piece he eats. Then she sees the other one getting grape, and you will see what happens. So this is basically the Wall Street protest that you see here.
Bem, vocês gostaram? Viram os nossos macaquinhos? Isso explica, então, se até os macaquinhos eles não se conformam com desigualdade, isso explica alguns protestos, algumas paralisações, né, professores, em comparação com o salário dos políticos. E os primeiros chimpanzés, quem conseguiria responder tão rápido quanto eles? É claro que eles tiveram treino, mas eles apresentam essa cognição matemática, subtais, essas estimativas bem consolidadas. Pode passar, por favor. E quando falamos, então, dessas habilidades aritméticas primárias, nós vemos com crianças, a partir da terceira semana de vida, elas já apresentam essa quantificação. Pode dar mais um enter? Elas já conseguem avaliar. Então, nós vemos que em bebês, eles conseguem fazer a discriminação de até 4 objetos e já são sensíveis à numerosidade. Pode passar, por favor. Existem os famosos estudos de Wien e seus colaboradores, que eles mostram, então, através de fantoches, essa percepção, essa resposta dos bebês em relação à quantificação. Então, eles conseguem verificar a retirada de objetos e se observa isso através da fixação deles em relação a um objeto novo ou a surpresa da retirada de um objeto. Pode passar. E quando falamos do processamento de magnitude numérica, ele ocorre, então, quando a criança consegue fazer essa discriminação do nível não simbólico para o simbólico. E esse processamento depende especificamente do IPS, do suco intraparietal. Ele apresenta uma extrema importância nesse processamento. Pode passar. Então, quando nós fazemos estudos para avaliar essas habilidades aritméticas normais, nós podemos fazer de diversas formas. Eu trouxe esse estudo do Budin e do Ansari. Então, ele faz uma primeira avaliação, então, dessas grandezas simbólicas e não simbólicas, que a criança deveria responder se são iguais ou não. Também a contagem de pontos, a declaração dos números, então, se ele consegue perceber qual é o número que está na tela, e também comparação de grandeza de quantidades simbólicas. Pode passar, por favor. E eles fizeram esse estudo com crianças que apresentavam e que não apresentavam a descalculia. Esses gráficos, eles apresentam tempo de reação, então, para apresentar essa resposta. Nós vemos que nas 3 categorias, os descalcúlicos apresentam um tempo maior, tanto na contagem de pontos, que seria essa resposta tem que ser automática, então eles pedem que a criança responda o mais rápido possível a quantidade de pontos, na nomeação do número, então eles também levam um tempo maior para conseguir decifrar ou decodificar o número apresentado e nomeá-lo, e também na comparação de grandezas. Então, eles apresentam essa diferença significativa em todos os tipos de apresentação numérica. Pode passar. Quando falamos, então, de habilidades secundárias, então, são habilidades que elas dependem do ensino, do esforço, elas dependem da escolarização, então elas aumentam de acordo com o grau de escolarização, não são essas habilidades inatas, como as primárias, então elas requerem um alto esforço cognitivo. E nós vemos que elas são possíveis somente quando as habilidades primárias estão bem consolidadas. Então, as habilidades primárias, elas são preditivas em relação às habilidades secundárias. Pode passar, por favor. E, então, assim, a principal característica das habilidades secundárias é a formação da linha numérica mental. Seria, então, essa capacidade de cálculo mental. Então, se você olhar uma regra, uma linha com números de 1 a 100, e eu pedir para você localizar o número 80,
você consegue mentalizar aonde nessa linha estaria o número 80. Essa é a linha numérica mental. E ela é extremamente importante para todas as habilidades de contagem, cálculo e a matemática operacional. Então, é muito importante para que ocorra a aprendizagem da aritmética secundária, das habilidades da aritmética secundárias, a questão da seriação, linguagem e a quantificação. Precisam estar bem consolidadas. Pode passar, por favor. Quando falamos, então, dessas habilidades aritméticas secundárias, eu trouxe esse estudo que ele mostra quais são as principais ativações do cérebro relacionadas à adição, à subtração e à multiplicação. Então, nós vemos que diversas áreas são ativadas para cada uma dessas habilidades, dos dois lados do cérebro. Então, o cérebro como um todo atua para que ocorra essa sensibilização, esse processamento das operações matemáticas, e nós vemos, como numa das nossas palestras, que a área relacionada com a manipulação com os dedos, ela é uma das mais ativadas durante todo o processamento matemático. Então, os dados da neurociência, os imaginamentos cerebrais, eles corroboram essa hipótese de que realmente manipulação, as mãos, elas são muito importantes para essa resposta. Então, quando se praticam habilidades como tocar um instrumento, jogos que utilizem a manipulação, eles vão facilitar, então, vão fortalecer essas regiões que também são importantes para a aritmética. Pode passar. Falando, então, das habilidades aritméticas secundárias, nós vemos uma diferenciação relacionada com a idade. Então, as áreas em vermelho são áreas que aumentam a sua ativação com o decorrer da idade, em cérebros esses de pessoas sem a descalculia, e as áreas em azul mostram regiões que elas perdem, diminuem a ativação com o decorrer da idade. Então, nós vemos que a diminuição da ativação ocorre principalmente em áreas frontais. Essas áreas frontais são as últimas a serem formadas durante o neurodesenvolvimento, e elas são relacionadas por todo o controle mental do processamento. Então, quando você precisa pensar para responder, e nós vemos que, de acordo com o neurodesenvolvimento das habilidades aritméticas, esse processamento matemático, ele passa a ser menos, você precisa menos raciocinar e você usa mais a sua intuição ou a sua memória. Por isso, aumenta-se a ativação dessas regiões em vermelhas, relacionadas com a memória e também com o IPS, que é o sulco intraparietal. Pode passar, por favor. Esse outro estudo, ele mostra, então, que durante o neurodesenvolvimento, as habilidades matemáticas que inicialmente dependem muito do lobo frontal, então de todo esse raciocínio, elas se tornam automáticas. E isso faz parte das habilidades relacionadas com a própria fluência matemática, que é o ponto em que você não precisa pensar, ou o ponto que a criança deixa de utilizar os dedos e consegue fazer esse raciocínio mental. Ou quando você vai fazer uma multiplicação, você consegue acessar aquela memória das tabuadas que você aprendeu. Então, você consegue responder mais rápido e não precisa pensar tanto para chegar nessa resposta. E o que nós vemos é que em pessoas que apresentam a descalculia, eles mantêm essa ativação frontal, não tem essa diferenciação durante o neurodesenvolvimento. Então, é muito importante observar, porque uma das hipóteses para a origem da descalculia é que ocorra uma ativação excessiva. Então, esse excesso de ativação, eles não têm essa diferenciação, essa especialização relacionada ao desenvolvimento, e esse excesso de utilização do lobo frontal pode ser uma das causas do aparecimento da descalculia. Então, essa ativação irregular vai levar à resposta errada ou diferente do que seria esperado. Pode passar, por favor. Esse
experimento, ele mostra, então, a relação entre a idade e a especificação cortical. Ele mostra o efeito tanto da magnitude, então, de uma diferença grande ou uma diferença pequena, em relação à idade. Então, nesses experimentos, as pessoas tinham que classificar qual dos dois era maior, utilizando-se grandezas não simbólicas. Isso foi feito em crianças e adultos. Então, nós vemos que em adultos, a quantificação, então o efeito da magnitude, ele é significativo. Então, se a diferença entre os dois grupos era grande, o acerto deles era bem maior quando a diferença era pequena. E essa resposta tinha que ser o mais rápido possível. Nós vemos que em crianças a diferença já não tem esse efeito, já não tem um efeito significativo. Então, eles ainda estão desenvolvendo o seu processamento aritmético. E essa habilidade, ela, como nós falamos, depende do suco interparietal e ocorre essa diferenciação em decorrência da idade. Pode passar, por favor. E os primeiros estudos que tentaram, então, fazer um mapeamento de quais são os circuitos responsáveis por todo o processamento aritmético, veio, então, o primeiro modelo, que é o famoso modelo do triplo código, que ele foi trazido e proposto por Diane, da década de 90, e ele dividia, então, ele trazia 3 principais regiões, que seriam as mais importantes pela codificação da numerosidade, que é o nosso famoso sulco interparietal, a área perissilviana ligada à linguagem e o giro fusiforme. Estariam, então, relacionados à representação verbal, à representação visual e arábica e à representação de quantificação. Até hoje é um modelo muito utilizado. Pode passar, por favor. No entanto, sabemos que a circuitaria neuronal relacionada ao processamento aritmético envolve o cérebro como um todo. Mas se formos dividir didaticamente, como essa imagem de um artigo submetido por mim e pela professora Vivi, está no forninho, estamos esperando que seja publicado logo, nós podemos dividir em 5 microcircuitarias que são extremamente importantes para o processamento aritmético. A primeira e a mais importante, podemos falar, seria a do senso numérico. Então, ela relaciona o sulco interparietal e outras regiões cerebrais e é relacionada, então, com essa noção de quantificação e com o princípio de toda a habilidade aritmética. Nós vemos uma importância muito grande da memória de trabalho e das funções cognitivas. E quais seriam, então, funções cognitivas? A memória, a atenção, e a memória de trabalho, por que ela é tão importante? Quando você vai fazer um cálculo matemático, você precisa guardar qual é o número que vem primeiro, você precisa guardar a sequência desses números para conseguir efetivar. A atenção também é extremamente importante. Quando você consegue focar a atenção, você vai conseguir ter um desempenho muito melhor. A memória de longo prazo é importante para a fluência matemática. Então, se você consegue guardar fatos aritméticos, você consegue relembrar exercícios que você fez semelhantes ao que apareceu na prova, você vai ter um desempenho melhor. E, muito importante também, é o sistema visual. Está relacionado tanto à discriminação quanto à seleção dos estímulos que serão processados. Pode passar, por favor. Quando falamos, então, do sistema visual, esse é um esquema semelhante, que ele fala também de todas essas áreas, e ele evidencia, então, os tipos de memórias. Então, quando nós pensamos na memória, existe a memória episódica, a memória semântica, desculpe. E quando nós falamos disso, como diferenciar? Que dia é hoje? Alguém lembra que dia é hoje? 11 de setembro. Quando falamos em 11 de setembro, o que aconteceu no dia 11 de setembro? Acho que todos com mais de 20 anos vão lembrar 11 de setembro e correlacionar com a queda das Torres Gêmeas.
Essa é a nossa memória episódica. Você consegue lembrar de um fato. E onde você estava quando você soube do acidente do 11 de setembro? Alguém lembra? Onde estava, o que estava fazendo, até o que estava vestindo. Essa memória de onde você estava, o que você estava fazendo, a maioria de nós lembra porque foi um dia muito marcante. Eu, por exemplo, estava na escola e quando eu saí, eu soube do que tinha acontecido. Foi algo marcante. Você sabe como você estava, você lembra do sentimento. Essa, então, é uma memória semântica. E todas essas memórias, esse processamento, a atenção, principalmente o sistema visual, são extremamente importantes. E nós vemos alguns distúrbios relacionados à ativação dessas regiões relacionadas a pessoas que apresentam a descalculia. Pode passar, por favor. Quando falamos, então, de intervenção na descalculia, é muito importante destacarmos que a intervenção ela é extremamente importante. No entanto, essa dificuldade, ela não decorre somente, a descalculia não decorre somente da falta de uma estimulação ou do uso de métodos inadequados. Ao contrário, nós vemos que mesmo através da intervenção, essas dificuldades relacionadas à descalculia são persistentes. Mesmo a variação de métodos e de técnicas ou instrumentos e a repetição. Então, esse é um diferencial quando nós pensamos no diagnóstico da descalculia. A criança com descalculia, ela vai melhorar com a intervenção? Sim, ela vai. Ela é extremamente importante e vai influenciar o futuro dessa criança. No entanto, essa memória será sempre gradual. Então, uma criança que em 3 meses, ela melhora e passa a ter um desenvolvimento, uma performance que é esperada para a sua idade em matemática, provavelmente ela não tinha descalculia. Mas a criança com descalculia, ela vai apresentar memórias? Vai. No entanto, o diferencial é a forma como vai se apresentar essa memória. Pode passar, por favor. E nós vemos que ocorrem alterações cerebrais relacionadas ao treino, então, dessas tarefas matemáticas. E nós vemos que ocorre, então, a diferença na ativação. E o treino, ele causa transformações, que é a famosa neuroplasticidade, que já foi apresentada em outras palestras aqui do nosso encontro. O que nós vemos, então, que ocorre com o desenvolvimento cerebral, uma menor ativação de regiões relacionadas ao córtex parietal e uma maior ativação do córtex angular. O córtex angular relacionado com a memória e o córtex parietal relacionado, então, a essa quantificação. Então, as respostas se tornam mais automáticas, automatizadas. Pode passar, por favor. E quando falamos em estratégias pedagógicas, estratégias pedagógicas relacionadas à descalculia, eu brinco que nós utilizamos o método do Sr. Miyagi. Ou seja, nós vamos treinar regiões específicas, vai ser um treino árduo. Muitas vezes o professor não vai ver esse resultado de imediato, às vezes você vai trabalhar com essa criança por 1 ano, e a criança vai apresentar aquele start no ano seguinte, que ele já vai estar com outro professor. No entanto, nenhum dos ensinos ou dos métodos de intervenção estão perdidos. Todos eles ativarão áreas cerebrais muito importantes que auxiliarão o desenvolvimento cognitivo dessa criança. Pode passar? Então, não mais que de repente, você vai observar que todo treino, todo trabalho, toda intervenção vai ter um resultado. Essa criança, então, ela vai mostrar melhoras, ela vai conseguir criar estratégias para resolução. Então, se a criança tem problema na codificação, nós vamos pensar em estratégias para facilitar ou criar vias alternativas para que ele possa conseguir resolver seus problemas matemáticos do cotidiano. Pode passar, por favor. Quando falamos, então, dessas estratégias,
lembrando da nossa palestra de ontem de música, que foi muito boa, nós vemos que a musicalidade ela auxilia muito na aprendizagem de crianças com descalculia, e nós podemos utilizar, então, as cores, porque as crianças elas têm uma boa memória visual, então eles vão utilizar as cores e fazer esse treino das mãos, que como nós vimos, a área que processa a movimentação, a coordenação motora e sensibilidade das mãos está correlacionada com a área do sulco intraparietal. Então esse treino de movimentação, esse treino psicomotor, ele é extremamente importante e vai auxiliar no desenvolvimento das crianças com descalculia. Pode passar, por favor. Um outro treino que auxilia muito são as estratégias pedagógicas. Nas estratégias pedagógicas são testes como labirinto com os dedos, que podem ser feitos tanto o labirinto manual como através de jogos. Nós vemos que existem muitos jogos que auxiliam nesse desenvolvimento psicomotor, nas habilidades motoras que vão ser extremamente importantes para o desenvolvimento neurocognitivo dessas crianças. Pode passar? O fio de contas e também a utilização de várias formas de expressar a mesma quantificação é extremamente importante, porque se a criança com descalculia ela tem problema nessa quantificação, nessa diferenciação, quanto mais estímulos para a mesma característica você apresentar, mais fácil vai ser para ele. Então, você vai apresentar um 7, vai apresentar 7 contas, vai apresentar 7 pontos, para que ele consiga associar e correlacionar a quantidade simbólica à não simbólica. Isso é extremamente importante. Diferente de crianças que têm essa habilidade inata, a criança com descalculia precisa treinar. E quanto mais estímulos você der ao mesmo tempo, mais vai facilitar a quantificação dessa criança. E o que nós vemos nos estudos com descalcúlicos é que ela consegue, sim, perceber, ela consegue fazer essa contagem. Só que, ao invés de ser automática, ele vai levar mais tempo para conseguir perceber a quantificação. Então, se você apresenta o 7 e percebe que ele tem dificuldade, você mostrar 7 pontos, ele vai conseguir fazer essa contagem e perceber que lá se trata do número 7. Então, é extremamente importante diversificar a forma de estímulo para que você ative diversas áreas cerebrais que vão auxiliar a aprendizagem dessa criança. Pode passar, por favor. Falamos, então, estratégias pedagógicas, os famosos blocos, todos conhecem, principalmente os professores que trabalham com educação matemática há muito tempo. O material dourado é extremamente rico com crianças com descalculia. Por quê? Porque você vai estimular a parte visual, que é extremamente importante, vai auxiliar muito na compreensão numérica dessas crianças. Então, quanto mais exemplos conseguimos trazer para a sala de aula, mais fácil será a compreensão deles. Uma coisa muito importante é a aprendizagem e o estudo individualizado. Então, diferente com outros distúrbios de aprendizagem, a descalculia ela requer um foco na atenção. Então, a criança ela precisa de um ensino individualizado, de um tempo de aprendizagem maior, para que ela consiga aprender esses novos conhecimentos aritméticos. Como falamos, as habilidades aritméticas primárias, eles têm dificuldade no desenvolvimento delas, e elas formarão a base de toda a aprendizagem. Então, requer uma atenção especial a esse momento. Por exemplo, o treino com o relógio, auxiliar que essas crianças consigam marcar ou compreender essa alteração temporal, porque para elas não é automático. Então, durante o seu dia a dia, pessoas que não têm descalculia, você consegue fazer previsões de tempo. Crianças que têm descalculia, ou adultos com descalculia, não conseguem. Então, eles precisam saber verificar o relógio. Então, esse treino de acompanhamento, brincadeiras que usem temporização, auxiliarão muito nessa aprendizagem. Pode passar, por favor. O uso dos blocos lógicos
são muito importantes, porque além de você trabalhar as cores com as crianças, você consegue trabalhar, então, diferença de tamanho, sequência, seriação. Então, é um material muito rico, provavelmente todas as escolas apresentam, que você vai conseguir trabalhar com esses alunos e auxiliar na aprendizagem deles. E além do trabalho ou da brincadeira, tem que ser uma aprendizagem direcionada e específica para facilitar a aprendizagem desses alunos com descalculia. Quando nós pensamos em métodos pedagógicos, nós também pensamos em facilitar o nível. Por exemplo, o Sudoku é um jogo conhecido, é um jogo numérico, até um pouco difícil para quem não tem tanta prática. No entanto, para a criança com descalculia, se você apresentar um Sudoku numérico, ele vai olhar, ele vai se frustrar, não vai conseguir resolver com uma facilidade muito grande. No entanto, se você começar com um nível básico através de figuras geométricas, você vai já pré-sensibilizar esse cérebro, então ele já vai ter uma memória de como ocorre o jogo. E você pode aumentar o nível, então aumentar a sequência. Aqui eu trouxe um exemplo com 4 elementos, você pode aumentar para 8. E a partir do momento que ele já tem essa consciência numérica bem estabelecida, você pode começar a introduzir números. Pode ser uma sequência menor para que ele consiga se familiarizar mais facilmente e aumentar a dificuldade do jogo. Pode passar. Um outro exemplo é o Resta 1. Então, também sempre pensando em níveis diferentes de dificuldade, começando com, aqui no nosso exemplo, nós temos 16 peças e vai aumentando, para que a criança consiga resolver. Então, pensar também na parte psicológica, emocional dessa criança, porque é frustrante para eles não conseguir resolver coisas ou fazer diferenciações que ele percebe que as outras crianças fazem. Então, se conseguimos fazer com que eles tenham um bom desempenho no nível fácil, mas não manter o fácil, aumentar o nível e incentivar essa criança vai auxiliar muito na sua aprendizagem. Métodos simples, como nós já tínhamos falado, então mais de uma representação. Quando você está introduzindo soma, subtração, utilizar mais de uma representação, a simbólica e a não simbólica, porque isso vai auxiliar que essa criança consiga resolver esse problema. Então, são materiais simples que podem ser feitos em casa, na escola, que vão auxiliar muito na aprendizagem dessas crianças. Pode passar, por favor. Como nós falamos, a aprendizagem, os jogos individuais são muito importantes. Um exemplo é o das 5 Marias, ou pipoquinha, cada lugar chama de uma forma diferente, na qual você estimula a contagem e também a psicomotricidade dessa criança, que precisa ser treinada. Ou a brincadeira como Escravos de Jó, que tem essa sequência, tem a musicalidade, tem toda essa habilidade psicomotora, os gatinhos fazendo arte, que vai interferir na aprendizagem dessa criança. Então, é uma atividade que, com o treino, a criança com descalculia, ela vai se sentir inserida no grupo e vai ser bem interessante como uma estratégia pedagógica. Deixa eu passar, por favor. Outros jogos que usam raciocínio lógico, como o jogo da onça, que é um jogo que usa estratégia e também vai influenciar na aprendizagem dessa criança, é muito interessante, é a Torre de Hanoi, nosso grupo do Obedu, que nós publicamos uns 4 artigos relacionados às habilidades e às potencialidades da Torre de Hanoi. Desculpem. E é muito interessante. A Torre de Hanoi, nós sugerimos, então, que ela seja utilizada também com diferentes níveis de dificuldade. Então, podemos começar com 3 elementos. Ela é interessante porque, além do raciocínio lógico, nós vemos essa diferença de tamanho. Então, vai auxiliar a criança na percepção e também no uso da estratégia. E a Torre de Hanoi pode ser utilizada como um jogo. Ela pode ser apresentada nos anos iniciais e
mais para frente, ela também pode ser reapresentada para estudos de equações. Então, vai ser bem interessante. Eu passo para vocês, no final eu vou ter meu e-mail, eu posso passar os nossos artigos para vocês. É um jogo muito bom para se trabalhar em sala de aula. Pode passar, por favor. Quando falamos, então, como auxiliar, o foco principal da descalculia ou da intervenção da descalculia é com as crianças, com crianças. No entanto, nós vemos que os descalcúlicos, quando não tratados, ou eles mantêm essas dificuldades na aprendizagem. Uma dica que nós damos para os mais velhos é manter a utilização de cadernos quadriculados. Por quê? O descalcúlico, ele vai ter dificuldade na hora de montar as equações. Com o caderno quadriculado, vai facilitar na hora dele montar suas expressões matemáticas e ele vai conseguir se organizar melhor. Então, nós sugerimos que ele mantenha a utilização desse caderno quadriculado durante todo o seu ensino, vai auxiliar muito. E o uso da calculadora, que é um assunto meio controverso, no entanto, é extremamente indicado para crianças com descalculia. Por quê? Se ela tem essa dificuldade, muitas vezes ela vai usar a calculadora para confirmar a conta. Então, é um instrumento que vai ser muito útil na aprendizagem dessas crianças. Então, é claro que o professor incentiva que ela descreva no seu caderno todo o seu raciocínio. No entanto, a calculadora vai ser uma ferramenta que vai auxiliar na confirmação. Então, ele, ao invés de perder tempo e montar toda a expressão matemática e descobrir depois, no final da prova, que estava errado, ele consegue avaliar o seu passo a passo durante a execução matemática. Pode passar, por favor. E estratégias muito importantes, pensando, então, no cotidiano dessas crianças, seria a utilização de coisas do cotidiano delas. Então, trabalhar com dinheiro, com expressões monetárias, então vai auxiliar muito, porque a criança ou o descalcúlico, ele apresenta dificuldades, tanto na estimativa do orçamento, quanto para a discriminação. Então, a introdução desse tipo de ferramenta na sala de aula, primeiro que vai ser uma estratégia interessante para todas as crianças que vão gostar desse tipo de atividade. Segundo, que vai auxiliar no cotidiano dessas crianças com descalculia. E também trabalhar com receitas. Por quê? Porque o descalcúlico, ele apresenta dificuldades também nessa quantificação. Então, para ele, quanto é um copo, uma xícara de leite? É importante que ele tenha esse manuseio, tanto na sala de aula, quanto incentivar que os pais também trabalhem com essas crianças, tanto a questão financeira, quanto essas outras habilidades. Então, fazer um bolo vai se tornar uma atividade pedagógica, porque você vai fazer com que a criança conte cada colher, com que ela consiga fazer essa diferenciação e consiga se apropriar desses conhecimentos. Pode passar. Então, foi esse tema que eu trouxe, espero que eu tenha ajudado vocês. Aqui está o meu e-mail, caso vocês queiram, tenham curiosidade em alguma referência, podem mandar, pedir por lá, que eu passo para vocês, tá bom? Não está dando para... Eu sempre esqueço de acionar aqui o microfone. A gente agradece a palestra sempre maravilhosa da professora Nicole, né? E agora a gente vai ver quais são as perguntas. Esperar só o Messias colocar na tela. Como sempre, dá vontade de ficar ouvindo por 2 horas, Nicole. Os vídeos, tudo é muito legal. Bom, a pergunta da Letícia Medeiros. A partir de quantos anos de idade a criança começa a apresentar sinais de descalculia? Bem, como falado, a descalculia é uma questão relacionada ao neurodesenvolvimento.
Então, a criança apresenta sinais da descalculia desde o seu nascimento. Então, desde a primeira semana de vida, ela não consegue fazer essa diferenciação. Quando pensamos em métodos de diagnóstico, os métodos diagnósticos padronizados, eles são realizados em crianças a partir dos 7 anos, porque elas precisam ter essa compreensão. Então, quando falamos assim, os sinais, eles desde a primeira infância, eles são observados. No entanto, para se fechar um diagnóstico, a partir você consegue fazer essa pré-avaliação a partir de 7 anos. No entanto, muitos pesquisadores tentam elaborar métodos de avaliação para que você consiga já auxiliar a criança. Porque se a criança tem a dificuldade na primeira infância, a intervenção deve vir nessa idade, porque é a idade que ela vai ter mais facilidade para aprender e poder auxiliar em todo o seu neurodesenvolvimento. Mas sim, os sinais, desde o início, você já consegue perceber. É o que nós falamos. A criança, ela consegue diferenciar um presente grande de um pequeno, ela consegue verificar essa diferença entre um prato cheio de biscoito e um prato com poucos biscoitos. Qual que ela vai escolher? Normalmente você espera que a criança escolha sempre coisas maiores. Então, se a criança não consegue fazer sequenciação de carrinhos, você dá carrinhos de vários tamanhos, o normal é que a criança faça essa sequenciação. Crianças com descalculia têm dificuldade, elas não vão conseguir organizar dessa maneira. Sim. Ok, a próxima pergunta é da Ana Cláudia. Como trabalhar a noção de dinheiro com um aluno de 19 anos com descalculia? Bem, dinheiro. É muito complexa para responder aqui, né? Tão rapidamente. Provavelmente, com 19 anos, a criança ou o adulto, nesse caso com descalculia, ele já criou um mecanismo próprio. Então, é interessante verificar, perguntar para ele, como você consegue fazer essa diferenciação? As notas do real são interessantes porque elas têm um tamanho diferente. Então, muitas vezes você pode começar até trabalhando com ele com olhos fechados. Vamos lá, vamos diferenciar. Então, a nota de R$2, ela é bem menor que a nota de 10. E tentar trabalhar, por exemplo, cores. O real, ele nos ajuda. A cor das notas são diferentes. Então, você pode usar outras estratégias. Então, você, além da numeração, você pode usar cor, tamanho e outras características visoespaciais que vão facilitar. Mas pensar em estratégias, a gente pode pensar tipo um jogo do banco imobiliário. Então, os jogos que ele vai utilizar esse dinheiro, mas de forma lúdica, e vai auxiliar ele na própria compreensão. Pode passar. Bom, a gente está vendo aqui que a palestra está recebendo vários elogios, né? Então, mais uma pergunta aqui da Vitória Maria. O que fazer quando um aluno da educação infantil apresenta dificuldade para reconhecer, identificar e assimilar os números? Como nós falamos, na educação infantil, que é quando ele vai criar toda essa base da habilidade aritmética, você não consegue fechar um diagnóstico da descalculia. No entanto, se essa dificuldade é persistente, é bem provável que ele apresente a descalculia. Então, como você vai trabalhar? De forma individualizada. Então, no trabalho, assim, normalmente a criança na educação infantil, ela vai brincar em grupo. Como você vai auxiliar essa criança? Porque o trabalho é individualizado. Então, fazer com que ele brinque, auxiliar. Então, a brincadeira é direcionada. É claro que você não vai forçar essa criança, porque também não vai ser bom. Mas quando você vai brincar com ela, auxiliar ela. Ó, vamos fazer a sequência, vamos seguir esses passos, porque com essa categorização, essa sequenciação, vai auxiliar muito que a criança consiga desenvolver essa habilidade e auxiliar ela. Então, usar vários tipos de estimulação. Então, fazer essa brincadeira de tamanho, com olhos fechados, com olhos abertos, utilizar diferentes estímulos. Então, a criança gosta de carrinho, então você vai usar carrinhos grandes, carrinhos pequenos. Ela gosta de pecinhas de Lego. Você pode pegar peças de Lego grandes, peças de Lego pequenas e auxiliar ele. Você consegue montar? E para que ele perceba, mas de uma forma direcionada. E, infelizmente, na educação, sabemos que não pessoas
assim, a quantidade de profissionais suficiente para o trabalho individualizado. No entanto, para o descalcúlico, o trabalho individualizado ele é de extrema importância. Bom, a próxima pergunta é do professor Fábio Aparecido Silva, que eu agradeço mais uma vez pela participação e por estar compartilhando na página dele Projetos Matemáticos a nossa palestra, né? O Fábio é um amigo de uma longa data, que eu fiz graduação, inclusive, com ele, e está aqui sempre conosco como parceiro. A pergunta dele é, tem algum exercício para o cérebro que pode ajudar na descalculia? Exemplo, cubo mágico? Olha, o cubo mágico, eu não sei se é um bom exemplo, porque eu que não tenho descalculia nunca consegui resolver. Mas existem alguns jogos que são um pouco mais fáceis. Por exemplo, a minha primeira pesquisa relacionada à descalculia foi com o Gênios. Não sei se vocês conhecem. Então, ele é um disco com 4 cores diferentes. Cada cor ela tem um som harmônico diferente. E nós verificamos que ele era extremamente importante, ou ele ajudava muito na compreensão, porque ele trabalhava tanto a memória visual, a memória... Mas a questão da musicalidade, então, essa memória sonora, não é esse nome, né? Relacionada então, a essa sequência dos harmônicos. Então, existem jogos que auxiliam. A Torre de Hanoi é um deles, porque são sempre... É o que a gente falou, quando a gente fala da pedagogia, ou das estratégias pedagógicas para o descalcúlico, a gente pensa no método do Sr. Miyagi. Então, você vai treinar o quê? Outras habilidades. Se o problema dele está relacionado à decodificação do número, então você vai auxiliar em tarefas de memória, então jogos da memória, todos eles vão auxiliar. Então você começa com jogos da memória com imagens. Você pode, no final da sua sequência, trabalhar o jogo de memória com números, com quantificações simbólicas e não simbólicas, para que ele ligue, por exemplo, dominó com números. Também é bem interessante. Então, existem materiais já prontos que podem auxiliar. Então, nós agradecemos mais uma vez, né, a todos. Nós depois a gente disponibiliza o e-mail da professora Nicole, né, que algumas pessoas estão pedindo novamente. E aí eu quero lembrá-los que no dia 14 de setembro, às 19 horas, nós colocamos uma palestra extra com o professor Henrique Simplício. Por quê? Porque o professor, ele é do grupo, né, da UFMG, do professor Victor Haassi, e eles lançaram ontem um livro chamado Pedagogia do Fracasso, que vem falando sobre algumas evidências científicas e discutindo temas polêmicos, né, como socioconstrutivismo na educação, ensino por instrução, então, ensino por evidências. Então, eu convidei ele para que ele pudesse vir falar conosco. E aí, na segunda-feira, às 19 horas, ele vai falar sobre ciências cognitivas e filosofias educacionais, contribuições e obstáculos epistemológicos. Eu vou mandar um e-mail, né, avisando isso para todo mundo que está inscrito no curso, mas anota na agenda, porque vai ser muito interessante, muito polêmico também, porque eu adoro aquele grupo da UFMG, né, Nicole? Nós somos apaixonados, acho que pelo professor Victor, né? Professor Victor, quem já teve a oportunidade de fazer um curso ou ler a coluna dele, né, normalmente na Gazeta do Povo, é uma coisa, assim, apaixonante, né? Bom, então eu agradeço mais uma vez a todos os participantes, agradeço ao meu time aí, né, de colaboradores, dos monitores, né, todo mundo que está aqui por trás. Nicole, mais uma vez, muito obrigada, né, e a gente se encontra na próxima semana no evento da SBEM, não é verdade? Isso aí. Então, tá certo. Um grande abraço para todos, até mais. Até mais. Tchau. Bom final de semana.